Fala pessoal, olha só, se você quer se preparar bem para o concurso de intendentes da Marinha, o concurso para administradores, contadores e economistas, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. Então, a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e a gente está colocando elas no YouTube aqui de graça para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. Então, se você quer que mais vídeos assim como esse sejam disponibilizados de graça aqui no YouTube para você, é muito importante que você clique aqui no botãozinho de curtir, porque assim a gente entende que você está gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais vídeos assim. Depois, dá uma conferida aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar alguns materiais de estudo, como provas anteriores, um cronograma e que vão te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Bom, aqui na nossa próxima questão, vocês vão ver que nós temos uma questão da seguinte forma. Observe a frequência a seguir. Nós temos aqui a frequência 4, 2, 5, 8, 4, 8 de novo. Então, beleza, já observamos. Em relação à frequência acima, segundo Silva 2010, pode-se afirmar que a série é. Ele quer saber, vem cá, essa série aqui, ela tem moda, ela é bimodal, ela é trimodal, ela é tetramodal, ela é polimodal? Pessoal, um grande ponto aqui para vocês, tá? A gente tem o seguinte, todas essas alternativas aqui, elas se repetem, né? Todas elas têm a frequência 2. E quando a gente vai classificar, a gente pode classificar em amodal, bimodal ou polimodal ou multimodal, né? Poli ou multi, não tem problema. São os dois termos aceitáveis a variar pelo autor, né, que a gente estiver tratando. A grande questão é, o que seria a questão do bimodal? Ainda temos a situação do unimodal, né? Quando a gente fala em situações bimodais ou unimodais, que foi o que a gente viu nas questões anteriores, significa que a gente tem mais de, no caso da unimodal, a gente só vai ter um número se repetindo na distribuição. No caso da bimodal, a gente vai ter dois números se repetindo na distribuição que a gente estiver tratando, né? No caso, quando a gente fala em polimodal ou multimodal, nós temos várias modas ali se repetindo o tempo todo. Então, a gente teria uma questão polimodal ou multimodal. Trimodal, tetramodal não são utilizados esses termos. A gente entende como polimodal ou multimodal mesmo. E aqui, quem é a nossa moda? Todo mundo é a nossa moda. Nós temos várias frequências que são repetidas duas vezes. Então, nós teríamos aqui uma situação, uma série polimodal ou multimodal. Ok, pessoal? Então, vamos em frente. A questão 49 da prova de contabilidade 2014. Assinale a opção em que, segundo Silva, corresponde a uma média aritmética calculada a partir dos quadrados dos desvios obtidos entre os elementos da série e sua média. Pessoal, o que viria a ser exatamente o quadrado obtido entre os elementos de uma série e a sua média? A gente acabou falando disso em uma alternativa anterior. Quando ele está dizendo sobre os quadrados dos desvios, ele está falando disso, que é a nossa variância, né? Ele está falando que a gente tem os desvios que aconteceram entre a observação que a gente está analisando, que seria o nosso x1, e a média. Ele quer saber a distância entre os dois, dividido por, quando a gente está falando em amostra, a gente vai usar n-1. Se a gente estivesse falando de um todo da população, a gente utilizaria o só dividido por n. Nesse caso, a gente está falando aqui de uma variância amostral, né? E ele está falando os quadrados dos desvios obtidos.
O desvio, a gente sabe que é a observação menos a média, e o quadrado desse desvio é justamente elevar ele a 2. Então, o quadrado disso é a nossa variância. Alternativa B. Só um ponto ali para a gente poder, antes, concluir, quando a gente está falando em variância, a gente está falando em elevar os termos todos ao quadrado. Então, é por isso que a gente tem esse grande problema e ele é solucionado pelo desvio padrão quando a gente faz a raiz quadrada, né? Então, a gente transforma de novo os valores em unidades comuns, né? E não passam mais a ser unidades quadradas. Mas isso eu já tinha falado anteriormente com vocês, então era só para reforçar. Então, gravem isso, pessoal. O desvio padrão, ele vai ser a raiz quadrada dos desvios elevados ao quadrado. Tá ok? Vamos em frente. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês uma prova um pouco mais antiga, né? Que foi a prova de contábeis de 2012, né? Mas ela também tem esse quê de análise exploratória de dados. E vocês vão ver que às vezes pode aparecer de uma outra forma diferente dessa de cálculo de média, mediana e moda, que é justamente uma forma um pouco mais elaborada, mas que a ideia é exatamente a mesma. Vamos lá, aqui a gente tem a média aritmética dos salários de 100 empregados de uma empresa é de R$ 1.500. Na hipótese de serem demitidos 20 empregados, ganhando cada um um salário de R$ 2.500, e de ser concedido posteriormente um aumento de 10% a todos os salários dos remanescentes, a nova média aritmética dos salários será a de... Bom, pessoal, aqui a gente tem várias informações e a gente tem que calcular cada uma individualmente. Em um primeiro momento, a gente tem que a média de 100 salários é R$ 1.500, né? Em um segundo momento, a gente tem aqui a hipótese de ser demitido 20 empregados ganhando cada um R$ 2.500. Pessoal, se a gente tem que a média de 100 salários é 1.500 e que vão reduzir 20 salários com a média de R$ 2.500, significa ter no total uma redução de R$ 50 mil. E considerando a média, né, que é 100 salários, a gente tem esses R$ 1.500 multiplicados por 100 para a gente fechar o número de 150 mil, que é o nosso custo total, vamos entender assim. O nosso custo total para 100 salários vai ser R$ 150 mil. Se eu reduzir 20 salários, que é menos R$ 50 mil, eu vou ter um custo total de R$ 100 mil para 80 salários. Isso quer dizer que, a partir desse custo, né, que eu vou ter atualmente de R$ 100 mil dividido por esses 80 salários remanescentes, eu vou ter uma nova média de R$ 1.250. Só que não parou por aqui não, ele disse ainda o seguinte, olha, depois de reduzir e corrigir essa média, eu quero aumentar ainda 10% do salário dos remanescentes, ou seja, quer aumentar 10% do salário desses 80 que sobraram. Como que eu vou fazer esse cálculo? 10% de 1.250 vai dar R$ 125. Então, eu tenho um aumento de R$ 125. E o que ele quer aqui é a média aritmética dos salários. Então, eu só tenho que pegar esses 1.250 e somar a 125 e eu vou ter 1.375. E o nosso gabarito é a letra E. Tranquilo essa, pessoal? Essa questão aqui é mais uma questão, ela acaba sendo simples, mas o grande problema dela aqui é a gente ter a atenção e ter a percepção de que a gente vai precisar transformar isso em números totais, que não dá para trabalhar apenas com a média. Nesse caso, a gente pegou a média dos 100 salários a R$ 1.500, né? E multiplicou por 100 para a gente achar o nosso custo total. E a partir daí, a gente conseguiu, deduzindo do custo total, achar os nossos 1.250 para fazer os 10% e achar
o valor final. Beleza, pessoal? Essa aqui é uma questão mais de atenção e ter essa percepção. Tá ok? Vamos em frente, então, para a nossa próxima questão, também sobre análise exploratória de dados. Bom, essa questão dessa disciplina de análise exploratória de dados é a que eu julgo ser talvez a mais difícil, não pelo grau de dificuldade, e sim pelo nível de trabalho que ela demanda. Essa é uma daquelas questões que a gente não consegue fazer em 1 minuto, não é uma questão imediata. A gente vai precisar de um tempo maior para a gente poder fazer essa questão. Ela vai demandar bastante tempo da gente, mas ainda bem que a gente vai poder usar a calculadora na prova, então a gente consegue otimizar um pouco desse tempo, mas vamos começar essa questão aqui. Bom, ela foi uma questão de 2012, mas ela também trabalha com basicamente todos os termos, né, todas as análises que a gente traça relativo à análise exploratória de dados, porque ela acaba misturando medidas de posição e medidas de dispersão, e vocês vão ver aqui ao longo da questão. Bom, a média aritmética dos salários dos empregados de uma empresa X supera em 350 a média aritmética dos empregados de uma outra empresa Y. Os correspondentes coeficientes de variação das empresas X e Y são iguais a 12,5% e 12%, respectivamente. Se a soma dos desvios padrões dos salários das duas empresas é igual a 350, então a soma dos valores das médias aritméticas dos salários das duas empresas é... Vocês viram que ele jogou várias informações aqui, sobre média aritmética, sobre coeficiente de variação e sobre desvio padrão. Bom, então como que a gente vai começar? Essas foram as informações que ele trouxe para a gente, né? Que a primeira média vai ser o valor da segunda média da empresa mais 350. A gente vai ter a segunda média, né, que eu chamei aqui de A e B, essas duas empresas, só para, de repente, talvez tentar facilitar um pouco aqui, né? Então, ele está dando o coeficiente de variação da primeira empresa, né? A está dando o coeficiente de variação da segunda empresa, está dando a soma dos desvios padrões dela, que vai dar 350 também, e ele está querendo a média das duas. Bom, o primeiro passo que a gente vai começar é começar pelo desvio padrão. Pessoal, o nosso desvio padrão tem uma fórmula. E qual que é essa fórmula? Ele está dizendo que o coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, vamos transformar esse percentual em unidades, né? Então, a gente tem que a primeira empresa, né, a empresa X, né, a empresa que eu chamei aqui de A, ela vai ter 0,125, né, porque ele falou que o coeficiente de variação dela é 12,5, é igual ao desvio padrão, que por enquanto não é conhecido, dividido por x mais 350. E esse x mais 350 está relacionado à nossa média, tá? Depois, a gente vai chegar à conclusão que o nosso desvio padrão vai ser igual a 0,125x mais 43,75. Na segunda empresa, a gente vai ter que aplicar a mesma regrinha. Então, a gente vai ter que o desvio padrão é igual a 0,12x. Que aqui é bom a gente trabalhar tudo ou com a primeira variável ou com a segunda variável. Depois, em um segundo momento, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente sabe que o desvio padrão da primeira empresa mais o desvio padrão da segunda empresa é 350. Então, o que tem a fazer é somar os valores dos desvios padrões que a gente encontrou no primeiro momento quando a gente fez a análise do coeficiente de variação. Então, a gente vai ter o primeiro desvio padrão da primeira empresa, da empresa A, né, que vai ficar 0,125x mais 43,75 mais
o desvio padrão da segunda empresa, 0,12x, igualando a 350, que essa é a nossa fórmula dada, né, pelo problema. Então, é só a gente começar a fazer os cálculos aqui, né? O 125 mais o 0,12 é igual ao 350 menos 43,75. 306,25, né, que é o resultado aqui do valor dos 350 menos os 43,75, dividido por 0,2450, vai dar R$ 1.250. Esse valor que a gente encontrou é o nosso valor da média da primeira empresa. Então, como a gente vai ter que somar na empresa A os mais 350, a gente sabe o valor da empresa A e vai saber o valor da empresa B. Depois a gente vai somar esses dois valores para a gente chegar ao valor total de 2.850, que é o nosso gabarito, que é a letra C, que ele vai surgir do somatório de 1.250 mais 350, que vai dar 1.600, e o outro valor de 1.250, que foi o que nós achamos que vai ser a segunda média. A somatória dos dois, 2.850. Então, pessoal, recapitulando aqui o que a gente fez. A partir dos dados que forneceram, a gente partiu da fórmula do coeficiente de variação. E o que viria a ser esse coeficiente de variação? Bom, o coeficiente de variação é uma medida relativa que mede a homogeneidade dos dados em relação à média. Ele quer saber como que eles estão dispersos, né, em percentuais. Então, é por isso que a gente vai ter o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. E com base nisso, a gente vai transformar aquelas informações que já foram dadas para a gente, que x supera em 350 a média aritmética de y, né? Então, a gente já vai ter aí valor de x e de y. E a partir daí, a gente vai jogar esses valores dessas fórmulas lá no cálculo que a gente tem, que a soma dos desvios padrões dos salários das duas empresas é igual a 350. Então, a gente vai fazer o cálculo e a gente vai achar o valor de x, 1.250. A partir daí, a gente vai jogar o valor na média. A média da primeira empresa, que vai ser 350 mais 1.250, porque a gente já sabe que a valor da média de x supera em 350y. Então, a gente sabe que o valor de y vai ser 1.250, desculpa. E a partir daí, a gente soma as duas médias para a gente chegar ao valor de 2.850. E é o nosso gabarito aqui, a letra C. Tudo bem, pessoal? É o que eu falei, essa é a questão um pouco mais trabalhosa dentre aquelas que foram entregues, né, sobre essa disciplina, mas ainda assim não é uma disciplina difícil, não é uma questão difícil de ser resolvida, e a gente basicamente só usou uma fórmula, que foi a do coeficiente de variação. Tá ok, pessoal? Então, vamos em frente. Bom, aqui a gente tem mais uma questão falando sobre a mediana. Observe os números abaixo e determine a mediana das observações acima e assinale a opção correta. Então, a gente tem uma sequência de números e ele quer saber a mediana. Então, da mesma forma, pessoal, a gente vai colocar em ordem, né, numérica, né, crescente, em um primeiro momento, a todos esses números, e o valor central ele vai ser determinado como sendo a nossa mediana. E nesse caso aqui, a nossa mediana vai ser o número 17. Beleza, pessoal? Essa daqui é uma questão como as outras. Quando a gente faz várias vezes, a repetição leva ao êxito. Então, o que eu recomendo para vocês sobre essa disciplina, que, como eu disse para vocês, ela é muito recorrente nas provas anteriores. Eu trouxe aqui para vocês todas as questões que contemplaram esse tema, né, nas provas.
sobre medidas de dispersão, medidas de posição, né, dispersão ou variabilidade, né, que são matérias que estão dentro do conteúdo do edital de vocês. Então, eu trouxe para vocês aqui todas as questões que abordaram esses tópicos nos últimos anos. A grande questão é que essa disciplina, ela costumava ter entre 1, 2 a 3 questões por prova, né? A disciplina como todo de estatística. E ainda assim, em todas as últimas provas, em algum momento, caiu alguma questão sobre esse tema. Então, eu julgo esse tema, né, de distribuição de frequências, falar sobre medidas de posição, medidas de variabilidade, fazer a leitura através de gráficos, né? No caso de medidas de posição, a gente pode usar o histograma como uma ferramenta. O histograma é um gráfico de barras, né? Que ele é orientado a partir da tabela de contagem, ou seja, ele vai demonstrar as frequências das variáveis observadas, né? Os eixos X vão ter os valores das variáveis e no eixo Y as frequências da distribuição, né? Então, é um gráfico que vai ser muito utilizado para vocês, se vocês tiverem alguma questão abordando esse tema a partir de gráficos. E, além disso, vocês também podem ter num gráfico de dispersão, que são aqueles gráficos com as bolinhas, e a gente vai entender se aquelas bolinhas, aqueles pontos, aquelas observações estiverem muito próximos uns dos outros, a gente tem uma questão de uma dispersão, a gente vai ter uma variância pequena, né? Se a gente tiver aqueles valores muito dispersos, a pontuação muito ampla, a gente vai ter uma variação muito grande. Então, pessoal, o que a gente aprendeu aqui nessa aula foram esses pontos, né, sobre medidas de posição e de variabilidade. O que eu recomendo para vocês é que vocês pratiquem bastante. Eu trouxe para vocês todas as questões que foram abordadas em outros concursos, né, tais quais o que vocês estão fazendo. Eu recomendo que vocês façam mais questões, ainda que sejam de outros concursos, mas que sigam mais ou menos a mesma linha para vocês treinarem e até mesmo para vocês irem ficando mais rápidos, para a gente não perder tempo e não perder ponto de bobeira, porque essa é uma disciplina tranquila e que a gente pode realmente tirar 1 minutinho, 2, 3, até uns 4 minutinhos para poder fazer aquela questão e ganhar aquele ponto. E vocês têm que pensar o seguinte, pessoal, se vocês acertarem uma questão de estatística, uma questão como essas que a gente fez aqui, que a gente trabalhou, são questões que não têm um grau de dificuldade muito alto, são questões rápidas de serem feitas e que vocês já podem despontar e assim conquistar a vaga de vocês. Então, pessoal, essa foi a matéria que nós tivemos hoje sobre medidas de tendência central, né, posição e variabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, estudem, refaçam as questões, estudem pela apostila e eu desejo a vocês uma ótima prova, ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula. Até logo, pessoal. Obrigada. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. Aqui do lado vai ter um vídeo recomendado para você que vai ajudar ainda mais os seus estudos. Então dá uma conferida porque eu sei que pode fazer diferença na sua preparação. Outra coisa, caso você queira saber um pouco mais sobre o nosso preparatório, é só ir nos links aqui embaixo na descrição, porque a gente vai te ajudar a conquistar a aprovação e a vestir a famosa farda branca. Te vejo lá!